Se você tem dificuldade de falar não, de impor limites, se anula pelos outros, então fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Hoje eu vim aqui conversar com vocês que estão seguindo esses vídeos. Eu estou passando por uma reformulação, né, da maneira como eu vejo esse perfil que foi criado pelo Dr. Bach lá na Inglaterra, né, os florais de Bach. Então, para quem está chegando aqui agora, né, não viu os vídeos anteriores, eu tenho uma playlist aqui no canal para vocês assistirem, né? E assim, como eu disse, né, estou passando por uma reformulação da maneira com que eu quero passar isso para vocês, né? Porque o objetivo dessa série é para você que às vezes está aí sofrendo, passando por vários desafios na vida, por não saber colocar limites, não saber falar não. E o enfrentamento que tudo isso traz na vida da gente. Então, eu estou trazendo algumas histórias, já contei algumas histórias, né? Situações verdadeiras que eu, hoje, como terapeuta, né, dos florais de Bach, vejo, né, que eu passei. Então, gente, eu fui pesquisar, né? Fui procurar, porque eu tomo os florais de Bach, eu tenho a minha forma, mesmo sendo terapeuta. Né? Eu tomei consciência quando eu estava fazendo curso, né, para ser terapeuta, e desde então eu venho também cuidando de mim. E é algo assim, para mim, muito sofrido, sabe? Hoje eu não estou 100% curada desse padrão, né? Mas eu estou bem adiante, né? Principalmente sendo uma terapeuta, né? E também sei que não é só os florais, né? A gente precisa de algo mais, porque é algo muito enraizado, gente. Esse padrão da dificuldade de pôr limite, né, nas pessoas, saber falar um não sem se sentir culpado. Então, eu cheguei, né, na, a, nos estudos e eu vi, né, nós crianças é onde começa, né? Então, a causa raiz do centauri, de não saber falar não, está lá na raiz, né? E como que isso se instalou no caso do centauri? A criança, ela acaba desenvolvendo uma maneira de se adaptar, de ser aceita, de ser vista, né? Então, ela vai fazer situações ali em que ela não recebeu aquela atenção, ela vai desenvolvendo, né, todo o padrão Centauri. E ela acaba vendo inconscientemente, tá, gente? Inconscientemente, que é uma forma dela conseguir ter atenção ou conseguir sobreviver àquela situação. Mas para isso, ela vai achar sempre que ela está errada, que ela não fez o suficiente. E isso vai se enraizar e ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai envelhecer, tipo no meu caso, né? Que eu estou com 59 anos e já faz 4 anos, né, que eu sou terapeuta dos florais de Bach. Então, eu tenho 59. Foi aos 50 e poucos anos que eu fui tomar consciência que eu era um centauro. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a primeira coisa que acontece quando você começa a tomar os florais de Bach, tá? É a tomada de consciência. Então, a primeira fase de
digamos assim, de benefício, porque eu não vou usar a palavra cura aqui, porque eu acho assim, eu não sou médica, né, para falar em cura. Eu não tenho esse poder. Eu tenho, assim, aquilo que eu usei em mim e também pelos meus estudos como terapeuta, de trazer aqui para vocês. Então, o benefício de tomar os florais. Ou se a pessoa faz uma, tratamento psicológico, de que o psicólogo vai ajudar, né? Que ela entenda que ela tem esse padrão da dificuldade de falar não, de pôr limites. Mas o que eu quero dizer é que a primeira, na minha visão como terapeuta, a primeira coisa que leva você a tomar consciência que você tem esse padrão centauro é quando você sabe que você tem dificuldade de falar não. Então, aí já dá uma virada ali, sabe? De que, cara, eu tenho dificuldade de falar não. Eu tenho realmente dificuldade de falar não. Tá, e agora? Né? Tomei consciência, e agora? Então, você pode sim estar tomando não só o floral centauri, tá? Mas também outros florais são necessários junto, né? E aí se faz uma fórmula floral para que você tenha esse enfrentamento de toda essa jornada de aprender a falar não, né? Então a tomada de consciência. Então eu descobri nesse tempo aí, nesses últimos semanas, que eu fiquei sem gravar um vídeo mais longo, que tudo começa lá na criança. Então existe uma criança ferida no padrão Centauri, sabe? E aquilo fica no seu inconsciente, né? Aquela criança ferida fica no seu inconsciente. E isso, gente, é tão é tão sofrido, é tão dolorido, porque você vai começar a isso vai afetar o que você vai escolher, né? A profissão que você vai escolher, vai afetar o tipo de amigos que você vai ter, vai afetar os tipos de relacionamento que você vai ter, vai afetar o relacionamento com você, como que você se trata, entendeu? E assim, é, é, o melhor disso tudo é que existe sim ferramentas para que isso seja cuidado. Mas também exige um enfrentamento, né? Então, a partir do momento que se toma consciência que se é um padrão Centauri, já é o primeiro passo, né? Então, assim, eu tive os, os meus... Sempre tive grandes enfrentamentos como Centauri. E partindo agora, já indo para o final do vídeo, que eu sempre conto uma história, volta lá nos outros vídeos, vai assistir. Eu contei em um dos vídeos a minha história que eu fui parar no hospital. Porque de tanto eu engolir sapo, né? O padrão Centauri engole muito sapo por não falar não. E aí ele se irrita com ele mesmo, né? E aquilo, gente, nós temos reações químicas no nosso corpo. Aquilo foi acumulando, né? Você vai ficando com raiva. E eu passei um dia inteiro vomitando, fui parar na emergência, né? E houve toda uma situação lá, eu tive reação ao remédio que eles me deram na emergência. E aí eu falo, né, que eu continuo, volto para casa e no dia seguinte continua tudo no mesmo. Porque eu não tinha consciência que eu era um centauri, sabe? Eu achava que eu tinha que salvar todo mundo, que eu me tornava responsável e ter que salvar as pessoas, ajudar as pessoas, e que eu não estava fazendo o suficiente. Então, no dia seguinte, a minha vida continuou. Então, eu quero dar um final para essa história, porque, gente, eu fiquei muito, assim, acuada
de contar coisas que me fizeram mal, né? Porque envolve falar de uma pessoa, né? Essa pessoa da época, e isso me fazia muito mal, de estar falando dessa pessoa, sabe? Mas eu tenho que falar, né? Por quê? Porque, gente, a gente é responsável por nós. Se houve uma pessoa, né, no caso esse ex-relacionamento, que se aproveitou, abusou de mim mentalmente, emocionalmente, tá? Tomou, como é que eu posso dizer? Essa pessoa se aproveitou por quê, gente? Porque quando você não coloca um limite, o barco fica à deriva. Então, eu não colocava limites nas coisas ruins que essa pessoa fazia para mim. E o barco foi sem rumo, gente. Então, eu saí do hospital no dia seguinte, tudo continuou do mesmo jeito, entendeu? Continuei para trabalhar, que eu trabalhava muito, né? Não botava limite em muitas coisas no trabalho. Relacionamento, botava limite nas coisas, né? E o barco ficou à deriva. Não coloca limite, não fala não, você não cuida de você. Então eu quero botar um ponto final nessa história, dessa parte da história, desse relacionamento. Eu acho importante. Por quê? Porque se eu me coloco aqui à disposição, na frente de uma câmera para falar, eu quero ajudar. Que isso aqui é de graça. É minha energia que está aqui, é todo o meu estudo de anos aqui. Então, eu preciso colocar aqui aquilo que eu sinto que vai levar você a e procurar ajuda. Então, muito bem. A minha vida continuou à deriva. Eu tive outros momentos que eu passei mal? Tive, não tanto de parar na emergência de novo, não. Tá? Mas cansaço extremo, que eu trabalhava muito, muito choro, situações dentro do relacionamento absurdas, né, que eu me colocava. Só que assim, gente, meus pais me deram princípios que mesmo eu não sabendo falar não negocia, é aquilo. Então, mesmo sem eu não ter essa consciência toda que eu era um centauri, houve momentos absurdos nesse relacionamento que eu falei não, né? Isso não convém vir falar aqui, tá? Eu falei não. A partir do momento que eu comecei a falar não para os meus princípios básicos que não são negociáveis. O que são princípios básicos não negociáveis? Tá? Você tem o princípio que você não vai fazer certas coisas absurdas, né? Que você acha que aquilo ali não enquadra, porque tem pessoas que tanto faz fazer certas coisas na vida, roubar, entendeu? Maltratar um animal, maltratar uma criança, um idoso, tá? Então, se você tem princípios básicos que você não vai fazer isso, você não faz. Mesmo você não tendo consciência que você é um centauro, que você não sabe falar não. Mas ali não. Ali você fala, não, aqui não. Ah, não, você vai... Se você me ama, você vai fazer tal coisa. Não, eu não vou fazer. Tá? A pessoa pode até continuar dentro daquela situação, mas aquilo ela não vai fazer. Então, eu comecei a falar esse tipo de não. Só que essa pessoa, né, acabou me traindo, sabe? Então, assim, eu fiz até um vídeo, um shorts aí falando sobre traição. Não sei se ficou meio fora de foco, mas tinha a ver com isso, né? Então, assim, para mim, Deus enviou uma pessoa que na época eu não entendi, tá? Que me tirou daquela situação. Porque eu realmente estava adoecendo, porque eu não colocava limite e não falava não, né? Para muitas coisas dentro do casamento. Para outras que eu acabei de explicar aqui, né? Que não é negociável, eu falei. Então, essa pessoa foi cuidar da vida dela, gente. E foi quando eu comecei a tomar os florais por conta própria, tá? Aqui tem uma loja chamada Whole Foods. Eu fui lá e peguei, gente, ao acaso, li o que eu lia nas garrafinhas e comecei a tomar. Eu tomei por 4 meses esses florais, eu não me lembro mais quais são.
E foi esses florais que me direcionaram na vida, sabe, na época, que me tiraram da... Houve, né, para mim foi intercessão de Deus, né? Deus intercedeu ali. Na época eu fiquei com raiva, né? Traição, com aquela cabeça que eu tinha, com aquela consciência que eu tinha, mas hoje eu sinto gratidão que essa pessoa veio e me tirou desse relacionamento, né? Então, eu encerro o vídeo de hoje, que já está longo, falando do padrão Centauri, da minha série, Minha Vida como Centauri, tá bom? Que ajude você a buscar ajuda, seja nos florais, seja na psicologia, seja na terapia que você achar que serve para você, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal para seguir essa jornada junto comigo. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.